Vamos falar sobre o Flamengo, então, e já já a gente fala sobre o Palmeiras. Uma goleada, hein, PVC Hernanzito? 5-0, tudo funcionou para o Flamengo. Um Flamengo que tinha um ataque até, de certa forma, contestado por não colocar em prática sua superioridade nos jogos, mas ontem tudo rolou, né? Fez um gol ali no primeiro tempo até teve mais dificuldades para furar a baliza do Fortaleza, mas chegou no segundo, já mais 4, 5-0, PVC. O Flamengo agora virou assim. É engraçado que assim, o Cruzeiro foi o time que tirou o Flamengo da liderança e foi o time que devolveu o Flamengo para a liderança. Uhum. O Cruzeiro tirou o Flamengo da liderança no 2-1 de maio e colocou o Palmeiras, e agora tirou o Palmeiras e colocou o Flamengo de novo. E aí parece que tudo está resolvido, tudo está bem. E o ponto central, a gente precisa não. Você não precisa nada. E eu entendo que a informação mais justa é entender que o campeonato vai até 21 de dezembro. E que muita coisa vai acontecer até lá. E o exemplo mais concreto disso não está nem no Brasil, está na Champions League. Faltavam 2 rodadas para acabar a fase de Liga e o Paris Saint-Germain estava eliminado em 25º lugar. E foi campeão, com a maior goleada da história das finais de Champions. Se a gente está vendo isso na Champions, onde normalmente não acontecia isso, imagina no Brasileirão o que acontece. Né? Faltando 3 rodadas para o Brasileirão terminar o ano passado, o líder era o Palmeiras. E o campeão foi o Botafogo. Faltando 8 rodadas para acabar o campeonato do ano passado, no ano retrasado, o líder era o Botafogo. E o campeão foi o Palmeiras. Então, o ponto é que o Flamengo tem um trabalho muito sólido, tem o time que mais finaliza no alvo no Campeonato Brasileiro, tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, e as pessoas dizem, como se fosse uma coisa mais natural do mundo, porque ninguém erra, que o Flamengo não consegue finalizar, não consegue atacar, não consegue ameaçar. E aí não dá para entender. É verdade que o Flamengo marcou 15 dos seus 24 gols em 3 partidas. Mas ele tem o time que mais finaliza no alvo e o time que mais faz gols no campeonato. E o time que menos sofre gols no campeonato. E o artilheiro do campeonato. E na quinta-feira estava em crise. Para explicar por que tinha feito 1-0 no Deportivo Táchira e sido ameaçado na Libertadores. E é claro que aquele jogo tem tudo a ver com ter escalado os mesmos titulares de 3 dias antes no Allianz Parque, contra o Palmeiras. Eu acho que o Danilo Lavieri foi muito feliz quando ele disse aqui, no poste de bola, na verdade, ou no All News, não me lembro, mas nesse mesmo estúdio, que Palmeiras e Flamengo, eles têm assim, as mesmas dificuldades, mas em padrões diferentes, né? Você vê, a dificuldade que o Palmeiras tem no Brasileiro gera uma crítica no torcedor que às vezes você não entende. Ontem, após o jogo contra o Cruzeiro, o Palmeiras parecia que estava numa crise, tinha se afundado numa crise. Porque é proibido perder. E aí você vê, nossa, mas o time é a melhor campanha da Libertadores. O único confronto de Série A da Copa do Brasil passou, né? Tá indo para o Mundial, beleza, 4º lugar, mas é G4, gente. O campeonato só acaba 21 de dezembro. Tem 2 pontos a menos. Tem 2 pontos a menos. O campeonato acaba em 21 de dezembro, né? Não acabou o campeonato ontem. Então parece que se afundou numa crise que não vai sair nunca mais. E o Flamengo também vive isso, só que é o contrário. Na Libertadores e no Brasileiro, o time está voando, é goleada aqui, é goleada ali, só que chega na Libertadores tem essa dificuldade que faz com que o torcedor pense que é o pior time do mundo. Então são visões assim que hoje a gente tem, que é de quarta a domingo, que também não dá para entender. São campanhas diferentes, né? Um sobra na Libertadores, no Campeonato Brasileiro vai bem também, afinal era líder até outro dia, mas agora com esta rodada e com este equilíbrio da competição acabou caindo para o 4º lugar, enquanto o Flamengo assumiu a liderança, mas passou com dificuldades aí para as oitavas de final da Libertadores, tanto que passou em segundo no grupo. Desculpa, Luiz, é importante dizer que isso que o Hernani está dizendo, grande parte disso, quem cria somos nós. Eu acho que é o mundo que a gente vive, né? A imprensa, rede social... Eu vejo isso mais em programas de TV do que na rua. E eu acho que a rede social tem um peso bem grande nisso. Eu posso falar assim que eu até sou, às vezes, criticado e eu aceito essa crítica porque eu acho que eu estou fazendo o meu trabalho bem, quando me chamam de passapano. Porque eu acho que é muito assim, eu olho muito o lado do porquê que o time perdeu o jogo.
por que o time está em crise. Não simplesmente, hoje é o que o PVC sempre fala. Às vezes se tem muito eu acho e pouca informação. Não, de entender como as coisas funcionam. Né? Para mim, a felicidade, eu ouço mais a rua do que a rede social. Na rua, eu não vejo tanto quanto na rede social e nos programas de TV. Então, assim, o entendimento de que você vai ganhar, empatar e perder. E por mais que você diga que mudou, na vida não mudou. Você ganha, empata e perde. Não tem como fugir disso. E só vai ter um campeão também, E só né? vai ter um campeão também. Então, não adianta você ficar discutindo que perdeu. Tem coisas para você discutir, avaliar, entender por que acontece de o Palmeiras não ganhar dos times do G6. Vamos analisar isso daqui a pouco. Por que o Flamengo sofre na Libertadores e não sofre no Brasileiro? Por que o Palmeiras sofre no Brasileiro e não sofreu agora, as últimas 2 rodadas? Porque não estava sofrendo. Então é uma história de 2 semanas que parece que é a vida inteira. E não é, cara. Ninguém está... Não acabou o mundo nem o campeonato ainda. E isso eu percebo muito mais no mundo virtual do que no mundo real. Você anda na rua, o cara reclama com você. Pô, mas perdeu. Sim, perdeu. Aí você começa a conversar, o cara entende... E ele próprio te explica e argumenta o que está acontecendo. E voltando ao Flamengo, a gente está vendo aí os melhores momentos da partida. Foi um jogo em que tudo deu certo, né? E as atuações individuais apareceram muito e coletivamente o time também foi muito bem. A gente viu o Léo Ortiz dando passe como se ele fosse um camisa 10, um armador. A Arrascaeta fazendo gol. O Pedro dando toque de calcanhar, que também é uma jogada belíssima. O golaço do Michael. Então, todo mundo aparecendo muito bem nessa partida. Ô, Hernan, a gente está falando aqui, né, dessa dicotomia de como os humores mudam de um jogo para o outro, se perde está tudo errado, se ganha vai tudo muito bem. Mas é um Flamengo que chega para o Mundial de Clubes, para a Copa do Mundo de Clubes, com a confiança em alta. Será que esse desempenho no Campeonato Brasileiro recente dá uma moral extra para o time na Copa do Mundo? E por outro lado, Palmeiras muito bem na Libertadores, melhor campanha, 100% de aproveitamento. Mas essas últimas derrotas... para o Cruzeiro, né, e também para o Flamengo, podem ter algum peso? Eu acho que nem o Flamengo chega no Mundial achando que vai arrebentar e nem o Palmeiras chega achando que vai chegar lá e não vai conseguir jogar porque perdeu a confiança. Acho que é uma situação em que você esquece o que está acontecendo aqui no Brasil e foca numa nova competição. Isso vale para Flamengo e vale para Palmeiras também. Os times agora, né, vão folgar. O Flamengo tem vários convocados que já se apresentaram hoje pela manhã na Seleção Brasileira, já estão aqui no hotel em São Paulo para iniciar os treinamentos. E o foco, a partir da volta desses jogadores, a partir do término da data FIFA e do começo de trabalho desses 2 times, é o Mundial. E aí é um outro trabalho, e aí é uma outra abordagem, é um outro tipo de treinamento, é um outro tipo de pensamento. Então, assim, os jogadores vão com uma outra cabeça, né? Ontem eu conversava, por exemplo, com o Piquerez depois do jogo e, tipo assim, é isso, ó, agora é todo mundo bravo, todo mundo triste, remoer isso aqui, mas também agora é ir para o Mundial de outra maneira. Não tem essa de ficar levando na bagagem o que aconteceu no Brasil, 2 derrotas, ou então o Flamengo achar que, tipo, opa, goleamos aqui, vamos embora com esses... Tô por cima, porque lá é outra história. Aí vai pro grupo, pega um Chelsea, então não né? tem nem como achar que isso pode ir na bagagem, tanto pro bom quanto pro ruim. O Flamengo é o melhor time do campeonato. Isso é indiscutível. É o melhor ataque, melhor defesa, maior número de pontos. Artilheiro do campeonato, não tem dúvida que o Flamengo é o melhor time do campeonato. Saldo de gols, assim, sobrando. O maior saldo de gols é a história do campeonato em 11 rodadas. Então, ele é o melhor time do campeonato. É indiscutível a superioridade do Flamengo neste processo. Isso indica o Flamengo candidato ao título. Por outro lado, eu sempre me lembro de 2019, como a gente falou ontem no fim de papo, porque em 2019, na 9ª rodada, muita gente dizia: o Palmeiras já é campeão, já abriu 5 pontos de vantagem, já é campeão em maio. E aí parou o campeonato para a Copa América e quando voltou, o campeonato foi tão fácil, mas tão fácil, mas tão fácil, que o campeão foi o Flamengo do Jorge Jesus, com recorde de 90 pontos. Então isso muda. Mas que o Flamengo é muito candidato ao título, é o melhor time do campeonato nesse primeiro recorte.
A gente está falando do saldo de gols aqui, só para ilustrar, PVC, são 20 gols de saldo. Quem aparece em segundo no quesito é o Cruzeiro com 9. Então, o Flamengo tem 11 gols a mais de saldo em relação ao segundo. É uma diferença bem grande. Assim. Engraçado, ontem alguém mandou uma mensagem dizendo o Flamengo tem o dobro de gols do Palmeiras, verdade. E tem o dobro, a metade dos gols sofridos. Sim, mas há uma semana o Palmeiras era a melhor defesa e empatado com o Flamengo. O que aconteceu, então, nesse período? O Palmeiras perdeu 2 jogos de 2-0 e 2-1. Foi isso que aconteceu.